pessoal, como vocês estão? Tudo certinho? Bom, professor Lucas aqui, né? Mais uma aula de redação. E vamos começar. Bom, a aula de hoje vai ser mais uma aula da série de aula sobre repertório que a gente está trabalhando nessas semanas. E hoje nós vamos falar de alguns mitos na redação, né? Mitos mitos gregos, né? Da mitologia grega, histórias da mitologia grega que podem ser utilizados para contextualizar algumas partes da nossa redação. Fica bem interessante, bem criativo e agrega aí, né? Agrega notas no seu texto. Então, quais são os objetivos da aula de hoje, né? Primeiro a gente vai tentar aumentar o repertório sócio-histórico-cultural, né? Os mitos, eles entram nessa parte aí, né? Como eu já falei, do repertório sócio-histórico-cultural, que são as coisas que você utiliza no seu texto. Aprender o que é preciso para usar mitos na redação. Então existem algumas etapas que a gente precisa entender para utilizar os mitos na redação. Vou passar para vocês daqui a pouco. E conhecer alguns mitos. Na aula de hoje a gente vai conhecer 4 mitos, certo? A história deles e a história, né, o que eles querem dizer e como encaixar eles na redação. E vão ser o mito do Sísifo, do Narciso, da Cassandra e da Medusa. Esses são 4 mitos, mas assim, existem uma variedade muito grande de mitos da mitologia grega aí, e quem se interessar por isso aqui, né, pode estar pesquisando mais a fundo, é bom que já dá um plus no repertório de vocês. Mas esses 4 aqui nós vamos falar que são os mais utilizados e também são os mais fáceis de contextualizar com algum tema, tá? E a gente vai também tentar saber, né, os temas que eles se enquadram e como encaixá-los na redação, né? A gente vai ler os mitos e vai dar alguns exemplos de redações que utilizaram eles e vai discutir sobre, tá? Então vamos começar com o primeiro aqui, ó. Sim, o que a gente precisa saber para encaixar o mito na nossa redação, tá? A gente precisa saber de 3 coisas, ó. A história do mito, então a gente precisa saber, se eu quero falar do mito da Cassandra em alguma redação, eu tenho que saber quem foi Cassandra, como é essa história dela, como é esse mito, tá? Depois a gente tem que interpretar a história, a gente tem que tirar a parte da história que interessa pra gente, né? Porque o mito, ele pode ter uma página e ele pode ter também ser um livro, né? Então, se a gente quer utilizar o mito, além de a gente saber a história, a gente tem que saber a parte que a gente quer utilizar. Então, eu não preciso contar a história toda do mito, não preciso contar detalhadamente na redação, até porque vai dar muitas linhas. A gente pode pegar a história, sintetizar e focar a parte que a gente precisa, a parte que a gente está procurando para contextualizar, tá? E a última questão é a relação da história com o tema. Então a gente vai ver, depois que a gente tirar essa parte que interessa pra gente, a gente vai conectar isso com o tema, tá? Então esse é o passo a passo para você utilizar os mitos na sua redação. Primeiramente você vai descrever a história, depois você vai, né, tirar a parte daquela história que interessa e vai relacionar isso com o tema. Mais pra frente a gente vai discutir alguns exemplos que fazem esse mesmo passo a passo aqui, tá? E a gente vai entender um pouco melhor. Uma observação aqui, ó. É aconselhado o uso de mitos para contextualizar a introdução. Os mitos não são exatamente fatos, né? Eles são narrativas ali que foram construídas pelos povos antigos para tentar interpretar alguma situação ali da sua sociedade, do seu cotidiano, tá? Então, utilizar ele para argumentar em desenvolvimento pode ser meio complicado. Não é impossível, mas pode ser meio complicado, mais desgastante, mais difícil, justamente porque não é um fato, não é algo real, tá? Então, é interessante reservar eles para a introdução, porque é ali onde você joga a sua criatividade para tentar demonstrar o problema. Então ali você consegue utilizar os mitos muito melhor. Mas não tem nenhum problema utilizar isso no desenvolvimento ou conclusão, desde que você faça isso de maneira bastante segura, tá? Então todos os exemplos que a gente vai trazer são de mitos na introdução, ok? Vamos começar com o nosso primeiro mito, que vai ser o do Sísifo, então, certo? Bom, esse aqui, a gente vai falar agora do mito do Sísifo, tá? Que eu trouxe um pequeno resumo da história dele, e aí depois a gente vai ler um texto utilizando isso aqui e vai discutir um pouco, pra gente entender um pouco melhor como encaixar isso aqui na redação. Vamos ler aqui o mito então, ó. Sísifo foi um rei que por toda a sua vida foi conhecido por enganar pessoas e deuses para conseguir suas coisas. Depois de sua morte, ele foi então condenado a empurrar uma pedra gigantesca até o topo de uma montanha muito alta. Mas sempre que ele estava perto do topo, a pedra rolava morro abaixo e ele precisava voltar à base do morro e recomeçar seu trabalho, né? Então Sísifo, Sísifo, né, ele foi um rei, ele era um rei, e ele sempre mentiu. Ele conseguiu se tornar rico porque ele mentiu, ele conseguiu fazer diversas coisas enganando as pessoas e até mesmo deuses. Então depois que ele morre, que ele vai para o submundo,
o castigo dele é ficar empurrando essa pedra, e toda vez que essa pedra chega perto do topo, ela cai, e ele tem que recomeçar esse trabalho. Certo? Essa história aqui é bem interessante, tem diversos filmes e resumos um pouco mais detalhados do que esse, que fala todas as mentiras que ele conta, como ele engana os deuses. Então é uma leitura bem válida, tá? É bem divertido. Mas o que a gente pode tirar disso aqui para encaixar em um tema? Sísifo é um repertório coringa. O que é um repertório coringa? Repertórios coringas são repertórios em que a gente consegue encaixar, se não em todos, na grande maioria dos temas. Porque a parte que a galera usa desse mito aqui é quando ele vai empurrar a pedra e essa pedra cai, né? Isso pode ser contextualizado para diversas situações, né? Quantas vezes, por exemplo, as lutas antirracistas, né? O movimento negro luta contra o racismo, mas ainda assim todos os dias negros estão sendo mortos, né, pelos policiais. Ora, então, é semelhante a Sísifo que empurra essa pedra e deixa ela cair todo dia, né? A questão de acessibilidade, né? Os deficientes, todos os dias, desde décadas, os deficientes, né? As pessoas que compadecem com os deficientes lutam por ter direito à acessibilidade, por ter direito à educação, né, de qualidade, e ainda assim isso não foi garantido a eles, apesar de estar na Constituição. Então é semelhante a Sísifo, que está sempre tentando chegar ao topo, mas nunca consegue, porque alguma coisa sempre atrapalha ele. Então isso aqui você pode utilizar para abrir diversos temas. A gente vai ler agora um exemplo que utiliza justamente essa passagem dele empurrando a pedra para contextualizar a questão do Enem 2017, que foi a problemática ali, né, da comunidade surda, né, a acessibilidade a essas pessoas. Vamos ler aqui para a gente entender. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base. Odiernamente significa atualmente. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais separam do direito à educação, tá vendo? Então, ele falou que, da mesma forma que Sísifo sempre está tentando chegar ao topo e tem que voltar para o início, acontece com os deficientes auditivos, que também sempre tentam alcançar a educação de qualidade, né, ter esse garantimento de acessibilidade nas escolas, mas não conseguem, né? Isso aqui se encaixa em diversos temas. LGBTfobia, né? O preconceito racial, a questão da violência, né? Ou a questão da falta de estrutura em hospitais públicos, em escolas públicas, né? A desigualdade social, né? Todo dia as pessoas estão lutando para que o abismo entre os mais ricos e os mais pobres seja reduzido, mas parece que de nada adianta, porque nada muda, né? Desde o Brasil colonial, os mais ricos têm acesso a direitos, a terras, a qualidade de vida, e os mais pobres se matam de trabalhar, né? Hoje em dia acontece da mesma forma, né? Então é uma luta de Sísifo, né? Comparável com a batalha de Sísifo de todo dia ter que empurrar essa pedra aí morro acima e ter que recomeçar esse trabalho todos os dias. Tá? Então, é uma citação coringa, é uma citação marcante, né? Porque quando você fala, nossa, essa população tá que nem Sísifo, toda vez que empurra a pedra tem que voltar. É algo que faz a pessoa refletir, né? E também fica muito criativo, né? Então, Sísifo, eu gostaria que vocês dessem destaque no material de vocês, porque toda citação que encaixa em qualquer tema é muito bem-vinda, tá? É muito bem-vinda porque quando dá um branco na sua cabeça, você não consegue pensar em nenhuma citação, é sempre bom ter uma dessas aqui de reserva para poder utilizar nessa situação, tá? Vamos ver o próximo mito, então. O próximo mito é um mito muito famoso, que é o de Narciso, tá? Vamos ver um pouco da história de Narciso, ó. Narciso era um rapaz de muita beleza e que atraía muitos pretendentes. Porém, ele era muito orgulhoso e nunca deu abertura para ninguém, deixando uma trilha de corações partidos pelo seu caminho. A deusa da justiça, percebendo isso, o condenou a se apaixonar pela própria imagem refletida em um rio. Narciso, percebendo que apesar de amar aquele rapaz que estava na imagem do rio, né, jamais poderia tocá-lo, e se atira no rio, tentando alcançá-lo, e morre afogado. Então, mais uma história trágica, que a maioria dos mitos são histórias trágicas, tá? Narciso não foge disso. Ele é apaixonado, ele foi condenado a se apaixonar pela sua própria imagem, né? Então ele olha no rio e vê, nossa, eu sou apaixonado por essa pessoa aqui. Só que eu sei que ela é um reflexo, que ela nunca vai se tornar real, eu nunca vou poder tocar nessa pessoa. Então, desesperado, ele vai e se joga no rio
para tentar alcançar aquilo ali e morre, né? A versão mais estendida desse mito, que como eu já falei, isso aqui é um resumo do resumo, traz, né, as andanças, quem se apaixona por ele, porque a deusa da justiça resolve jogar essa maldição nele, né? Então é mais aprofundado. Aqui é só resumo pra gente tirar a parte do que a gente precisa. Tá? E o que é que a gente precisa? É mostrar que ele se mata porque ele é apaixonado pela própria imagem, né? Quantas pessoas na sociedade atual não estão, né, tão preocupadas com a própria imagem, a ponto de adoecerem, a ponto de desenvolver problemas como anemia, bulimia, anorexia, né? Quantas pessoas entram em depressão porque não se veem no espelho como um padrão representado na mídia, né? Então Narciso é uma citação coringa para culto ao corpo, né, para imposição midiática do corpo, né, ao estabelecimento do padrão aí, né? Qual é o padrão? É a pessoa ser alta, malhada, né, ter cabelos lisos, olhos azuis, ser branca, né? Isso é um padrão extremamente raro de se encontrar na sociedade brasileira. Significa que a grande maioria dos brasileiros estão fora desse padrão. Só que ele é tão debatido, ele é tão imposto, ele é tão obrigatório que as pessoas adoecem tentando buscar essa forma, certo? E é uma crueldade impor isso, né? Então todo o tema que refere-se, né, à influência midiática sobre os corpos, à imposição do padrão de beleza, né, a questões relacionadas à bulimia, à anorexia, né, problemas, distúrbios alimentares, né, entram nesse quesito também. Então o Narciso ele pode ser utilizado por uma variedade de temas. E debate sobre corpo e beleza pode ser que caia no Enem esse ano. Então eu não gosto de ficar tentando adivinhar temas, mas é uma coisa que nunca caiu, é um assunto que está em voga, tá? E o Enem tem tido tendência de reduzir a polemicidade aí dos seus temas, tá? E esse tema, dentro do que já foi cobrado, não é tão polêmico, então ele pode entrar. Então, estudem Narciso, tentem gravar uma citação usando ele para diversos temas que envolvam beleza e questões de padrão de beleza. E vão para a prova preparados, porque isso pode cair. Vamos ver aqui um texto? Na mitologia grega é famoso o mito de Narciso. A história está escrito assim porque tem a diferença, né, de história, que são coisas fictícias, e história, que é a história que aconteceu mesmo no mundo, tá? Mas vocês podem utilizar a história, tanto faz. A história aborda a obsessão de um jovem por sua beleza, sendo essa relação conflituosa e causadora de sua morte. Apesar de sua antiguidade, esse conto permanece como metáfora atemporal para a problemática acerca do culto ao corpo e a padronização física. No Brasil, essa questão possui entraves sociais relacionadas à indústria cultural e à estigmatização direcionada aos corpos fora do padrão. Então percebe o que ele faz, né? Primeiro, as 3 etapas. História. Ele conta a história aqui, ó. Narciso, né? A história aborda a obsessão de um jovem por sua beleza, sendo essa relação conflituosa a causadora de sua morte. Então aqui ele trouxe a história, ele fala o que interessa, qual é a parte importante da história de Narciso? É que ele morre porque ele idolatra a sua forma, né? Ele idolatra o seu corpo, e ele acaba morrendo por causa disso, tá? E aí eu vou relacionar isso aqui, esse meu resumo, essa minha apresentação da história com o tema. Então eu falo, apesar de sua antiguidade, esse conto permanece como metáfora atemporal, né? Então, naquela época, aquilo era um problema. Hoje em dia, isso aí é um problema. Por quê? Porque eu tenho o culto ao corpo e tenho a padronização física. Então, hoje, as pessoas elas estão sendo obrigadas a serem obcecadas pelo seu corpo, a fazer regimes absurdos, a malhar várias horas por dia, né? Por que isso acontece? Por causa da indústria cultural que vai produzir, né, esse corpo aí, e a estigmatização direcionada aos corpos fora do padrão. Então, se eu tenho um corpo fora do padrão, eu vou ser o tempo todo apontado, estigmatizado, sofrer preconceitos, e vou querer mudar isso com todas as minhas forças de uma maneira que não necessariamente é saudável, tá? Então, dê uma atenção especial a Narciso, porque é um tema quente, tá? E é muito fácil de utilizar essa citação e fica muito legal para abrir, tá? Vamos falar o próximo mito agora, certo? Bom, vamos falar agora sobre o mito da Cassandra. É um mito também muito famoso. Vamos ler aqui, ó. Cassandra era uma sacerdotisa muito bonita com o dom da profecia, né? Então a história descreve que ela viu o futuro. O deus Apolo se apaixonou por Cassandra, mas ela o recusou. Por conta disso, ele amaldiçoou Cassandra. A maldição era que ninguém mais acreditaria nas profecias dela. Algum tempo depois, quando seu reino estava em guerra, ela previu que os inimigos enviariam, né, uma estátua e que isso seria uma armadilha.
Então, ela teve essa previsão de que o reino inimigo, o reino dela, né, enviaria uma estátua, que seria uma armadilha. Por causa dessa armadilha, o reino dela perderia. Só que ela estava amaldiçoada. Então ela faz o quê? Ela avisa o rei e ele não acreditou, por causa da maldição. O reino de Cassandra era Troia, e a estátua era o cavalo de Troia, que estava repleto de soldados no interior e levaram à queda de Troia. O que poderia ser evitado se o rei de Troia tivesse escutado a sacerdotisa, né? Então, Cassandra, né, existe aquela famosa história, né, que ocorreu, na verdade, que é a Guerra de Troia. E como a maioria de vocês devem saber, né, Troia caiu porque foi enviado o famoso cavalo de Troia, que é uma estátua muito grande de um cavalo que foi dada como presente. Esse presente foi visto como um presente de paz, né? Então o inimigo tá falando, olha, a gente quer trégua, toma aqui esse presente pra vocês. Só que esse cavalo era um cavalo oco, e dentro dele tinha centenas, dezenas de guerreiros inimigos, né? Então tava todo mundo desprevenido em Troia. Quando eles colocaram lá dentro o cavalo, os guerreiros saíram de dentro dessa estátua e acabaram vencendo a guerra de Troia por causa disso. Tá? Cassandra, ela previu, só que ninguém acreditou nela porque ela estava amaldiçoada. O que é importante da gente tirar de Cassandra aqui? Bom, basicamente, dá pra gente tirar várias coisas aqui, né? A gente pode pensar em discutir diferença de gênero, né? Porque só pelo fato dela recusar recusar, né, a cantada, né, a declaração de Apolo para ela foi amaldiçoada por causa disso, né? Quantas vezes não acontece em relação de assédio sexual, por exemplo, né? Ou quando em relações de hierarquia profissional, quando o chefe ele dá uma investida na sua funcionária e se ela recusar, ela vê seu emprego sendo ameaçado por causa disso, né? Então a gente já pode discutir outra coisa aqui, né, baseado em Cassandra. Mas o principal é que ela avisa o rei, né, de que aquilo era uma armadilha, mas ele não acredita. Hoje em dia, quantas pessoas, né, estão avisando sobre coisas que podem acontecer e mais ninguém dá ouvidos? Por exemplo, os cientistas, né, os ambientalistas, os climatólogos que avisam do aquecimento global, que avisam que a gente tem que reduzir a produção de lixo, tem que reduzir a produção, melhorar o nosso consumo, reduzir a produção industrial, né, produzir menos coisas, poluir menos os rios, os mares, jogar menos lixo fora, né? Muitos cientistas, uma equipe de cientistas, né, milhares de cientistas avisam isso todos os dias, mas ainda assim ninguém dá ouvidos. E a gente está vendo cada dia mais as profecias, né, desses cientistas se tornando realidade, da mesma forma que a profecia de Cassandra se tornou realidade. Então, Cassandra, ela pode ser utilizada como exemplo os cientistas podem ser as Cassandras modernas. E essa analogia de Cassandra moderna pode ser utilizada em temas que levantam o debate sobre questões ambientais, poluição, consumismo, descarte inadequado de lixo, né? Sistemas voltados aí para contextos de sustentabilidade podem ser utilizados Cassandra, né? Na verdade, existe até um termo aí que é a síndrome de Cassandra. Qual é a síndrome de Cassandra? É justamente algo que sofre os cientistas, né? Quando eles avisam sobre algo, mas ninguém dá motivos a eles. E por trás dessa síndrome de Cassandra, geralmente tem questões econômicas, questões políticas, né? Por trás. Vamos ler um texto agora que fala de descarte inadequado de lixo e relaciona com o mito de Cassandra, tá? Aqui, ó. Na mitologia grega, Cassandra é uma sacerdotisa com o dom de ver o futuro, mas vítima de uma maldição que faz com que ninguém acredite em suas profecias, né? Então, falei de novo porque ficou meio estranho. Na mitologia grega, Cassandra é uma sacerdotisa com o dom de ver o futuro, mas vítima de uma maldição que faz com que ninguém acredite em suas profecias. Na contemporaneidade, muitos cientistas têm alertado a sociedade dos riscos iminentes do descarte inadequado de resíduos. No entanto, como Cassandras modernas, seus avisos são ignorados. Isso ocorre devido à cultura consumista impregnada na sociedade, associada ao descaso do governo a esse problema, né? Então os cientistas são que as Cassandras modernas, olha como fica interessante utilizar. Cassandras modernas pode ser até mesmo um título, se vocês gostam de título. Eu não gosto muito de título, mas um conselho que eu dou para quem gosta de colocar título é relacionar esse título com o tema que vai abrir, né? Porque com o repertório que vai abrir, porque já fica casadinho, né? Então pode ser o título aqui, ó, Cassandras modernas, a problemática das Cassandras modernas. Já começa explicando quem é Cassandra e já relaciona com os cientistas. Fica bem legal, né? Fica bem criativo e garante aí, né, uma pontuação legal.
né? Então, tá utilizando aqui Cassandra para reforçar o ponto de vista de que as pessoas elas não escutam os cientistas que falam que se a gente não mudar, a gente vai ter sérias consequências, né? E o que causa isso, né? Por que as pessoas não estão escutando Cassandra? Primeiro, nós temos, né, a cultura consumista. Então, se a gente é ensinado desde criança a consumir desenfreadamente, sem responsabilidade, sem se preocupar com o meio ambiente, por que a gente vai escutar os cientistas? Então, já tem que a escola mexer aqui na proposta de intervenção, lá no conclusão tem que ter escola. E fala também, né, do descaso do governo. Os cientistas, eles estão falando assim, ó, tem que reduzir a produção, tem que resumir o consumo, tem que resumir o descarte. Isso tudo gera gastos econômicos, né? Gera problemas aí, não são necessariamente problemas na economia, mas vai reduzir riqueza de gente rica, né? Basicamente, vai tirar, sei lá, 10% da riqueza de algum ricaço por aí, né? Então, o governo faz o quê? Ó, fecha os ouvidos, fecha os olhos para isso. O que é muito errado, porque depois todo mundo paga por isso, não só quem fechou os olhos e ouvidos, tá? Então, o mito de Cassandra aqui, muito interessante, muito legal. Vamos ver o próximo, que é o da Medusa. Aqui, ó, Medusa, esse aqui é o meu favorito, tá? Vamos ler aqui, ó. Medusa era outra sacerdotisa, essa aqui de outra deusa, tá? Medusa era a sacerdotisa mais bela da deusa Atena. Como sacerdotisa, Medusa tinha um rigoroso voto de castidade e nunca se deixou ser tocada por nenhum homem. Então era comum naquela época, né, as sacerdotisas, os deuses tinham seus templos, e as pessoas que iam nesses templos eram as sacerdotisas. Então tem o templo de Atenas, então a sacerdotisa ela ia no templo para limpar, para colocar as oferendas, fazer as orações, tá? As pessoas eram consideradas pessoas muito santificadas, as sacerdotisas. E as sacerdotisas de Atena, elas, além disso tudo, elas tinham um voto de castidade. Então elas nunca fariam sexo ao longo da sua vida. Então, aqui, ó, como sacerdotisa, Medusa tinha um rigoroso voto de castidade e nunca se deixou ser tocada por nenhum homem. Apesar disso, ela era muito vaidosa, principalmente com seus cabelos. Sua beleza atraiu a atenção do deus Poseidon, que após ser recusado por ela, a tomou à força, violentando-a sexualmente. Olha só que pesado, né? Então, ela tinha um voto de castidade, ela recusou, o Poseidon falou, eu achei você bonita, a gente pode ficar. Ela recusou porque ela tinha esse voto de castidade, e Poseidon simplesmente não aceitou isso. Não aceitou e tomou ela à força. Então, ele violentou ela sexualmente, né? Ele a estuprou. E aí o que acontece? Então ele violentou a Medusa, e conforme esses boatos desse acontecimento se espalham, né? Conforme os boatos desse acontecimento se espalharam, a população culpou Medusa, inclusive Atena. Então olha só, a vítima se tornando aí, né? A vítima se tornando o acusado. Ela recusou, ela foi violentada, ela foi atacada por Poseidon, mas a população no geral culpou quem? Medusa. Até a superior dela, que é a Atena, que é a deusa de Medusa, culpou quem? Culpou Medusa, tá? Então, inclusive a Atena, que no lugar de tirar satisfações com o agressor, Poseidon, decidiu punir Medusa, transformando em um monstro horrendo, que petrifica todos que olhem para ela. Então aquela Medusa que a gente conhece, aquela que tem o cabelo de cobras, que tem o formato de cobra, que petrifica as pessoas quando elas olham para eles, ela só é assim porque ela foi culpabilizada por uma violência muito triste, muito séria, que ela sofreu. Ela foi estuprada e ela foi culpabilizada por isso. Gente, isso é uma coisa que é retratada há milhares de anos atrás, é uma coisa que continua atual hoje. Isso é absurdo, certo? Quantas vítimas de abuso sexual, de estupro, de assédio sexual não são culpabilizadas por essa situação? Quantas mulheres estão aí sendo apontadas, julgadas, discriminadas, excluídas da sociedade porque sofreram um ataque sexual, certo? Então essa é uma questão muito séria e já está aqui descrita há séculos atrás, para vocês verem como esse assunto ele perdura na sociedade, tá? Então Medusa é assim uma citação muito forte para temas de violência contra a mulher, abuso sexual, assédio sexual, tá? E outras coisas que a gente pode observar aqui. Por exemplo, Poseidon, ele é um superior, ele é um deus. E na mitologia, na hierarquia dos deuses, Poseidon é superior a Atena. Por isso que a Atena não foi atrás de Poseidon, porque ele era superior. No ambiente comercial, no ambiente de trabalho, não acontece exatamente assim.
eu tenho lá situações de assédio de chefes e empregadas, e se as empregadas elas forem denunciar isso de alguma maneira, elas podem perder seu emprego e não ter nem o que comer à noite em casa. Então elas simplesmente ficam caladas ou são culpabilizadas, porque essas pessoas, elas são, esses chefes, eles têm maior poder, né, do que essas mulheres. Isso é muito triste, é muito sério, é coisa que precisa ser refletida aí muito urgentemente, tá? Então daqui desse mito que é muito forte, né, a gente se compadece pela história de Medusa e consegue relacionar com temas relacionados a abuso sexual. Vamos ver um texto aqui, ó, bem legal. Olha só. Na mitologia grega, Medusa, sacerdotisa de Atena, foi violentada por Poseidon. Por conta disso, a deusa, a Atena, né, despertou sua ira, mas não sobre Poseidon. Aos olhos de Atena, era Medusa quem deveria ser castigada. A partir daí, a vítima se tornaria acusada. Fora da mitologia, muitas mulheres vítimas de assédio sexual, assim como Medusa, são culpabilizadas por esse tipo de violência. Nesse contexto, deve-se analisar como a cultura machista e a ineficiência das instituições públicas atuam em conjunto, gerando esse lamentável quadro, né? Então, olha só que forte, mas esse parágrafo aqui ele ficou muito forte, muito penetrante, faz a gente refletir mesmo. E é uma redação, né? Ficou muito legal, eu gostei bastante do que essa pessoa fez aqui, tá? E olha só, e ela vai apontar aqui, né, o que causa isso, né? A cultura machista, né? Então o homem que ele se vê no direito de ter aquele corpo daquela mulher, objetifica aquela mulher, e essa objetificação ela é de uma cultura machista mesmo, né? Eu tenho a todo momento a mídia falando que a mulher é objeto, eu tenho uma hipersexualização do corpo feminino desde muito cedo, e isso tudo cria a noção de que mulher é uma propriedade, mulher é um objeto que tem que garantir o desejo, satisfazer o desejo sexual de qualquer homem, o que não é verdade, mulheres são seres independentes, tá? E a cultura machista ela precisa ser exterminada. Outra coisa é a ineficiência das instituições públicas. Como assim? Quantas as delegacias das mulheres? Primeiro que existem muitas poucas disparadas pelo Brasil. E segundo que quando mulheres procuram esse tipo de serviço, muitas vezes elas são desestimuladas a prestarem queixa, muitas vezes elas são recebidas com olhares de discriminação que já deixa ela um pouco mais fechada, né? São mulheres vítimas de violência, elas estão traumatizadas, elas estão assustadas, e quando chegam nesses ambientes que devem acolher mulheres, hospitais, né, delegacias, elas são discriminadas e se veem ali e são ali agredidas mais uma vez, só que dessa vez psicologicamente. Então é uma questão que deve ser debatida, né? É um tema muito polêmico e que é muito presente e muito importante, certo? Então essa contextualização de Medusa aqui, ela fica muito interessante para esse tipo de tema, ela fica muito marcante, vai dar um destaque aí no seu texto, tá? Então, galera, hoje a aula foi mais curtinha, tá? Porque mitos são um tema aí para ser utilizado justamente em introdução, né? É algo mais fácil para ser internalizado, é algo fácil de ser estudado também. Então hoje a nossa aula foi um pouco mais curta, mas espero que vocês tenham gostado. E já sabem, qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode comentar aí embaixo que eu tô lendo tudo, tá? Galera, muito obrigado e até a próxima, tá? Tchau, tchau!